perdoa essa insegurança, que eu não sou mais aquela criança que um dia morrendo de medo, nos teus braços você fez segredo, nos meus passos você foi mais Pai. Eu cresci, não houve outro jeito, quero só recostar no teu peito pra pedir pra você ir lá em casa e brincar de vovô com meu filho no tapete da sala de estar. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém está sozinho. Você faz parte deste caminho que hoje eu sigo em paz, Pai. Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu ainda pretendo gravar vlog, mas esse inicialmente é um vídeo de conversa, porque há coisas que, para eu poder falar sobre elas, às vezes eu tenho que explicar outras antes, mais cedo ou mais tarde. Eu tenho que explicá-las. Já tá aqui o Franz Kafka, né, que é o protagonista, porque ele quer sempre aparecer, né, nos vídeos. Peço desculpa pelo barulho, porque como hoje é feriado, não sei se dá pra ouvir aqui no vídeo, mas lá fora tá barulho de, não sei, talvez maquita, coisa assim. Tem alguém cantando alto uma música gospel, que eu espero que não apareça no vídeo, senão eu vou ter que jogar toda a gravação fora por causa de direitos autorais. Mas eu acho que não deve estar aparecendo aqui não. Eu estou ouvindo bastante, de forma bastante nítida, mas eu creio que não esteja aparecendo aqui não. Mas hoje é finados, né? Feriado de finados. Então, para começar, meus sinceros sentimentos a todos aqueles, né, que perderam alguém. Nós aqui perdemos esse ano o meu tio. Eu relatei isso em vlogs alguns meses atrás, quando isso aconteceu, desde todo o processo de internação, etc., né, e nós perdemos ele. Então nós sabemos, nós também estamos vivendo, né, essa dor. E eu particularmente não sou muito ligada à simbologia das datas, né, porque tipo, você perde alguém, a dor não é só naquele dia, né, esse é um dia para se lembrar dessas pessoas, mas a gente sempre lembra, né, e principalmente naqueles momentos em que a gente contava que a pessoa estivesse ali, sabe? Meu primo, filho desse meu tio, daqui a alguns dias, no domingo, ele faz aniversário, então tem aquela a simbologia de, caramba, primeiro aniversário meu que eu passo sem o meu pai. O pai dele faleceu, fez aniversário e faleceu poucos dias depois do aniversário. Aquela simbologia, poxa, no dia do aniversário dele ele estava internado, a gente não comemorou com ele esse dia. Vai vir Natal daqui a pouco, não sei se vocês já estão ouvindo Mariah Carey por aí, mas já estamos nessa atmosfera de Natal e pensar, caramba, primeiro Natal sem ele. Nos últimos natais, eu ia sempre passar na casa dele, sabe? Como é que vai ser esse ano? Como faz falta, sabe? Então, assim, a gente tem que seguir em frente, né? Mas não quer dizer que a dor fique pra trás. A gente simplesmente aprende a ter que viver mesmo com a dor, mesmo com a ausência, essas coisas todas.
E eu vou falar várias coisas que parecem não ter muito sentido, mas na verdade elas têm conexão entre elas, né? Ontem eu levei minha avó ao médico não, foi para fazer exame de uma hérnia que ela tem. É uma hérnia que ela tem há muito tempo. Na altura chegou a se pensar em operar, mas a cardiologista dela não autorizou, porque ela tem um coração muito fraco, então poderia ser um grande risco para ela, só que a hérnia foi crescendo e ontem teve que ver, vai fazer uma ultrassonografia para ver como é que tá o estado, né, dessa hérnia. E minha avó também tem outros problemas de saúde, tem artrose, um montão de coisa, né? Ela tem 84 anos. E ontem, quando eu tava com ela lá na sala de espera, ela falou comigo assim, sabe, o ruim de envelhecer é porque a gente não tem mais nada pra fazer ou esperar da vida. Esperar que a vida te faça algo ou fazer algo com o resto de vida que você tem. É aquela coisa, até certo momento da vida você tá fazendo planos, né? Vou estudar, ou vou arrumar outro emprego, ou vou me casar, ou vou ter filhos, ou vou viajar, ou vou não sei o quê. E de repente, em certo momento, você já não tem mais. Você fala assim, e o que eu tô fazendo, né? Fica parecendo até tipo assim, a espera da morte, porque. Mas no caso da minha avó, é muito mais as limitações, né, que a idade trouxe, né, as doenças, né, os problemas de saúde, né, essas limitações. Porque se ela tivesse com 84 anos, mas, por exemplo, não tivesse com problema no joelho, duvido que minha avó não estaria por aí nos forrós da vida, sabe? Aposto que ela estaria arranjando mais namorado que nós. Porque ela sempre foi uma pessoa assim, sabe? Então tem uma despedida daquilo que você foi também, sabe? E é uma coisa assim, minha avó não faz eu fico pensando, a minha velhice, se eu chegar lá aos 84 anos, eu ainda faço um tricô, um crochê, um bordado, um montão de coisa que, sabe, que talvez eu ainda seja capaz de fazer nessa altura. Gosto muito de ler, se a visão não estiver tão ruim e os óculos ainda ajudarem, talvez eu possa ler. Mas minha avó não gosta de ler, minha avó não faz, sabe? Então ela fica muito sem opção, ela fica assistindo missa o dia todo e tal, né? Então acaba ficando uma vida assim, bem vazia, né? E aí, o que eu fico pensando em relação à morte é muito assim, a gente não quer que a pessoa vá, mas a pessoa talvez ela queira ir porque ela já fez tudo que ela queria fazer, o que ela tinha que fazer, ou a sensação de não posso fazer mais nada, já fiz tudo. Bicho, eu comecei a editar esse vídeo e vi que dá pra ouvir sim a música que tava na vizinhança. Se o YouTube identificar só a minha vizinha cantando, porque ela tá cantando mais alto que a música que tá tocando na casa dela, não vai dar problema não. Mas se ele identificar a música que tá cantando, aí sim dá problema de direitos autorais, mas seja o que Deus quiser, porque eu posso tentar tirar ruído de fundo. Mas quando você tem um negócio, né, no editor que dá pra gente tirar o ruído. Só que ao tirar o ruído, a minha voz fica um pouco meio eletrônica também. Aí, pô, faz uma merda no vídeo. Mas tentando voltar ao assunto, quando alguém morre ou desencarna, que seria o termo que eu utilizaria, quando alguém morre, há dois tipos de mortes que acontecem no único fato de alguém morrer. É a morte física, né, em si da pessoa, e há a morte de todo um futuro que não vai mais existir para quem fica, né? Porque quando a gente tem uma pessoa na nossa vida, a gente ama essa pessoa, a gente tem toda uma certeza de milhões de coisas que a gente vai viver, que a gente espera viver, na companhia dessa pessoa. É muito certo pra gente que vai haver a presença dessa pessoa na nossa vida em todos esses momentos. Que todo esse futuro vai estar aquela pessoa lá. Então, de repente, a coisa meio que se bagunça, porque de uma hora para outra há essa morte também desse futuro, ou daquilo que a gente imaginou
como certo desse futuro. Mas além da morte física de alguém, ou da gente mesmo, porque a gente não sabe que hora que vai, e escorpionino a gente fala com muita naturalidade, ou pelo menos os escorpioninos do meu decanato falam com muita naturalidade dessa coisa da morte e tal. Além da morte física, há também outras mortes. Enquanto a gente vive, há outras mortes que não são a morte física, com as quais a gente vai tendo que lidar ao longo da vida. Morte de coisas que eram antes e que não são mais, e que não estão mais aqui, que não fazem parte, que não são mais a mesma realidade. Ontem, por exemplo, quando eu vinha de carro, né, com a minha avó, lá de onde ela foi fazer o exame, e o tal motorista começou a falar, né, você esteve em Portugal e coisa e tal, ele me fez a pergunta que todo mundo me faz: você não tem vontade de voltar para Portugal, não? E tal, e claro, morro de saudade, foi um lugar onde eu fui imensamente feliz. Só que eu tenho consciência de que se eu voltasse para lá agora, 10 anos depois, eu não encontrar as coisas, o que eu deixei lá não vai estar no mesmo lugar. Da mesma forma que quando eu vim para o Brasil, depois de ter passado 13 anos em Portugal, havia uma noção na minha cabeça de que ia estar tudo igual, tudo no mesmo lugar. E não estava. Algumas coisas até estavam, mas muitas coisas já não estavam nos seus lugares. Assim como aconteceram coisas na minha vida que me modificaram, conhecimentos que eu adquiri, etc., a vida das pessoas também continuou girando. Então, assim, eu cheguei e de repente as coisas às vezes que eu mais amava, já, não só o fato de algumas pessoas que não estavam mais aqui, mas circunstâncias, emoções, comportamentos, coisas que eu tinha como certas, como previsíveis, já não eram mais a mesma coisa, muita coisa tinha se modificado. Então houve uma morte também de tudo aquilo que eu tinha como certo, como absoluto, já não existia mais. Quando eu sou um neném e me torno uma criança, morre o neném. Claro, até posso lembrar de quando eu era neném, mas eu não posso mais voltar a sê-lo. Quando eu sou criança, viro adolescente, morre a criança. Quando sou adolescente, viro adulta, morre a adolescente. Quando sou adulta, viro uma idosa, morre aquela adulta mais ou menos jovem. Eu posso ter lembranças de como eu era em outras épocas, mas eu não tenho como voltar a ser o que eu era em outras épocas. Por mais que eu possa me fantasiar de adolescente, pedir, gente, deixa eu voltar a estudar na 5ª série. Deixa eu voltar agora lá para a 5ª série. Até porque tem muita coisa na 5ª série que eu nem lembro mais. Deixa eu fazer isso de novo. Eu vou chegar lá agora, nessa 5ª série, e a minha 5ª série não vai estar lá. Não vai ser como era a minha 5ª série. Não tem como eu viver isso de novo. Por isso a importância do agora. Talvez eu possa estar, você, está reclamando do agora. Que saudade de tempos atrás, como eu diria, da saudade de Portugal, de coisas atrás, né? De vidas felizes e tal. E deixar de viver o agora, o momento que eu estou vivendo agora. E aí talvez daqui a 40, 50 anos, eu esteja com saudade exatamente desse momento, aqui, agora, sabe? Só que esse momento aqui, agora, ao invés de eu estar vivendo esse agora, eu estou perdendo tempo lembrando de uma coisa que não existe mais e deixando de viver o aqui e agora. Muitas vezes eu posso estar falando coisas que podem parecer conselhos para vocês e na verdade eu posso simplesmente só estar falando comigo mesma. No dia aí que eu gravei, que eu fui numa audiência, uma coisa boa foi que eu conheci a esposa do advogado, foi muito legal, ela é professora de yoga, sabe? E aí ela tava falando umas coisas e tal, e aí ela falou assim, eu tô falando isso, na verdade, é pra mim mesma. E eu falei, às vezes a gente tem que falar pra gente coisas que a gente já sabe, pra gente se lembrar daquilo que a gente já sabe.
lidar com a morte, com todos os tipos de morte, seja com a morte física ou com a morte de coisas, situações que não existem mais, é lidar com a solidão. A solidão no sentido de eu não tenho mais aquilo ali e nada vai substituir aquilo ali. Claro, vou ter que me concentrar naquilo que resta. Mas aquilo que tinha ali, aquele buraco vai ficar ali. Eu fiz uma porta, eu já mostrei aqui, uma porta que eu pintei aqui em casa, em que há espaços que eu não quis pintar justamente para simbolizar esses vazios e essas ausências, essas coisas que jamais podem ser substituídas. As pessoas falam assim, uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. No caso da minha avó, a minha avó, ela tem os filhos, tem uma filha que mora com ela, tem uma que mora no Rio, que vira e mexe tá aqui, que liga para ela 10 vezes por dia. Tem a minha mãe, que ia bastante lá, mas agora com esse problema de saúde, né, do meu padrasto, não pode ir tanto, mas sempre que pode, ela vai lá também e tal. Minha prima tá ficando com ela toda tarde. Minha avó reclama muito da solidão. Mas eu acho que não é só solidão em si. Talvez seja essa saudade do tempo em que não havia, né, o envelhecimento, em que ela tinha mais saúde, em que ela era, né, mais ativa, em que podia fazer muitas coisas, e hoje não poder fazer mais. Essa limitação, essa impotência, essa impossibilidade, junto com toda essa lembrança de tudo que já se fez, de tudo que já se viveu e que já não é mais e que não existe mais. O sonho da minha avó parece é que, tipo assim, de que todo mundo vai lá morar com ela e fique lá com ela. Ela tem uma cama de casal que até tá ocupando bastante espaço, que seria bom trocar por uma de solteiro para colocar uma poltrona mais confortável com ela, para ela assistir TV, mas ela gosta daquela cama de casal porque ela tem meio que a esperança que alguém vai se mudar para lá e querer dormir no cantinho dela, igual quando a gente era criança, né, nós netos, íamos lá e deitava lá no cantinho da avó. Mas assim, a vida vai passando, né? Vai acontecendo, cada um vai, né, resolvendo suas coisas e tal. E há coisas que simplesmente elas não voltam mais, né? E aí o que eu penso é que a vida não nos ensinou a ter que lidar com essa solidão, a solidão das coisas que se vão e que não farão mais parte da nossa vida. As pessoas falam muito comigo assim: ah, você não teve filhos? Nossa, você vai ficar sozinha, você não vai ter ninguém para cuidar de você. O fato de ficar sozinha não é uma coisa que me assusta, porque eu transformei a solidão em solitude. Eu me divirto imenso sozinha, eu adoro ficar sozinha. E essa parte de alguém para cuidar de você, isso é uma coisa que me incomoda bastante. Pensar assim, quando alguém me fala isso, eu penso, então é para isso que se tem filho? É para ter alguém a quem eu vou gerar essa obrigação de no futuro ter que cuidar de mim? Como mãe, eu não gostaria de ter um filho e sentir que eu estou jogando essa responsabilidade, sabe? Porque todo mundo fala, tô criando um filho pro mundo, etc. Só que depois não é assim, né? Sempre há aquela responsabilidade de um para com o outro. Aí eu penso assim, imagina que eu tenho um filho agora. E aí daqui a uns 25 anos eu fico muito, muito doente, muito debilitada. E aí eu só tenho esse filho. E esse filho, digamos assim, se sinta obrigado a ter que parar a vida dele para poder cuidar de mim. Ele com 25 anos. Aí eu penso assim, eu com 25 anos, eu fiz o que eu queria fazer da minha vida, né? Tive a liberdade de fazer tudo o que eu queria. Por que que agora o meu filho vai ter que abdicar da vida dele? Sei lá, talvez esteja estudando, querendo fazer uma faculdade, uma medicina, ou querendo se casar e morar lá na Polinésia,
ou milhões de coisas que esse garoto ou garota vai estar querendo fazer da vida dele, que tem a liberdade de fazer isso, né? Por que que eu tive o direito de fazer o que eu queria fazer na minha vida nessa altura e vou estar obrigando uma pessoa a parar a vida dela para cuidar da minha? Eu ia me sentir muitíssimo mal, sabe, se isso acontecesse. Então, isso de as pessoas falarem ai, você não teve filho, você vai ficar sozinha, você não vai ter quem cuide de mim, etc. Bicho, isso não é garantia de nada. Tem muita gente que pode ter 500 filhos e não ter ninguém para cuidar e não ter... E se sentir sozinho. Você pode estar no meio de um monte de gente e se sentir sozinho, sabe? O fato de ter ou não ter os filhos não é garantia disso. Nem o amor é uma garantia. Quem disse que se eu tiver um filho, que obrigatoriamente esse filho vai me amar? Eu tenho como obrigar esse filho a me amar? Tem como você incutir um sentimento? O sentimento não devia ser uma coisa natural? Tem como eu incutir esse sentimento dessa pessoa? Não tem. Né? Então é uma coisa que é tipo... É uma coisa que não tem garantia, sabe? Você não sabe o que vai acontecer. E tem um cara, tá vendo? Um filho que tá me empurrando. Não me empurre. Ó. Ó, empurrando mamãe. Existe todo um coletivo e a gente tem que ter consciência de que todo mundo precisa de todo mundo e tal. Mas eu acho que é necessária também uma consciência da nossa solidão ou solitude, né? De que dessas mortes, de todas essas mortes que vão acontecendo em nós, em volta de nós, na vida, nas circunstâncias da vida. E a vida não prepara a gente para isso. A gente vai vivendo, vão acontecendo coisas, a gente vai vivendo e a gente não vai sendo preparado para isso. Bem, eu quis lançar apenas algumas reflexões aqui, porque talvez seja necessário, né, a gente repensar certas coisas, repensar nossa solitude, nossa ideia de futuro, até porque está sempre mudando, há sempre muitas coisas morrendo. O que está renascendo? A gente precisa de mais autoconhecimento, a gente precisa de mais observação, a gente precisa mais meditação, eu digo assim, porque a vida, e inclusive aquilo que ela leva, às vezes é de maneira tão veloz que a gente mal tem tempo de processar, sabe, as coisas. Hoje é tudo muito veloz, muito veloz. E é isso, vou ficar por aqui. Hoje eu tô assim com muito pensamento, muita coisa, querendo fazer muita coisa, mas também pensando muita coisa. Voltando, me reitero meus sentimentos, né? Quem perdeu alguém, e principalmente quem perdeu alguém recentemente. E que cada um encontre o conforto para sua dor. Beijinhos e até a próxima.